Desde a divulgação do resultado das eleições de domingo, muita gente, mas muita gente mesmo, vem me perguntando basicamente as mesmas coisas. Brigadeiro, você acha que a direita está morrendo no Brasil? Brigadeiro, você acha que o conservadorismo está acabando? Brigadeiro, você acha que a esquerda está se fortalecendo e vai voltar ao poder? Bom, para a gente responder, ou tentar pelo menos responder essas questões, é necessário que a gente faça uma reflexão. E essa reflexão nesse momento é importantíssima mesmo, para que a gente entenda onde estávamos, onde estamos e provavelmente para onde iremos, né? Vide que o resultado das eleições foram surpreendentes e extremamente preocupantes. Inclusive na segunda-feira eu publiquei aqui no nosso canal um vídeo falando especificamente sobre isso. Se você não assistiu, depois do vídeo de hoje assista, porque vale a pena. Bom, essa reflexão, como eu falei, é importantíssima, né? Eu acredito que nós vamos aqui levantar algumas informações que são vitais para o entendimento da nossa situação, e é por isso que eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo que assista o vídeo até o final. Tá? Esse vídeo talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já publiquei aqui no nosso canal. Então peço que você assista até o final e, caso concorde com o que vai ser dito aqui, que você replique essas informações, ajude a esclarecer os próximos a você, os que estão próximos a você. Só dessa forma que a gente vai conseguir alguma mudança de fato positiva no Brasil, tá? Bom, antes de iniciarmos, eu quero pedir para você fazer aquele procedimento padrão de todo Casca Grossa da Pesada, já sabe qual é que é. Dá um like no vídeo aí, por favor, se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito e ative as notificações clicando no sininho, tá? Vamos lá, rapaziada. Sempre que alguém me pergunta alguma coisa relacionada à direita ou esquerda, eu retribuo a pergunta com outra pergunta. Eu falo, tá, calma aí. Você se refere direita e esquerda, mas qual é a sua classificação de direita e esquerda? Quais fatores você leva em consideração para classificar alguém que seja de direita ou de esquerda? E eu pergunto isso sempre para tentar entender da melhor forma possível, visto que dentro da direita e dentro da esquerda nós temos nuances, temos espectros diferentes ali dentro. Inclusive, essas classificações dessas nuances são variáveis de acordo com cada autor e, inclusive, de acordo com o tempo em que a classificação é feita. Essas classificações variam temporalmente. Por exemplo, no conservadorismo, se você pegar a classificação do que é o conservadorismo, né, essa classificação dada por Edmund Burke, que foi o pai do conservadorismo, você vai entender uma coisa. Se você já abraçar a classificação dada por Roger Scruton, por exemplo, que é um cara mais contemporâneo, adepto mais do conservadorismo moderno, a classificação já vai ser diferente, né? Então é necessário você entender o que a pessoa traz para você, qual é a ideia dela de direita e esquerda, né? Então vamos lá, esquerda, você quer dizer o que como esquerda? Os comunistas propriamente ditos, beleza. Você inclui aí também os socialistas fabianos, que às vezes tentam posar como sendo de centro, né? Tipo um Dória da vida, um Fernando Henrique, né? Um Alckmin. Tá, você inclui aí também a esquerdinha gourmet, que é essa esquerdinha aí dos artistas, né? Do PSOL, né? Que é extremamente vitimista. Você inclui isso aí também? Maravilha, beleza. Tá aí direita. Direita, você se refere única e exclusivamente aos conservadores, você inclui aí também os liberais, você coloca aí também os bolsonaristas, né? Isso porque eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê que o bolsonarismo está virando, ou já se tornou, um movimento à parte, né? Bom, o que eu pude perceber quando eu faço as perguntas para a maioria das pessoas é que a classificação que elas têm na cabeça é uma classificação errônea, mas quase que uniforme para todos os brasileiros, né? A maioria das pessoas pensa que é o seguinte: esquerda são aqueles que, apesar dos escalabros que tivemos acesso, seguiram defendendo Lula e Dilma e foram contra a campanha de Bolsonaro.
E direita? Direita são aqueles, né, voltando a dizer, uma classificação errônea, mas é uma classificação que eu percebo que a maioria dos brasileiros tem em sua cabeça. Direita são aqueles que votaram no Bolsonaro e que são contra o PT. Muito bem, vamos partir dessa premissa então. Então você percebe que a classificação que a maioria dos brasileiros tem na cabeça do que é direita e esquerda é baseada em Jair Bolsonaro, né? O que é natural, porque Jair Bolsonaro realmente foi um fenômeno e foi um divisor de águas na política brasileira, né? Essa classificação direita e esquerda no Brasil é algo muito recente, né? Essa nomenclatura aqui é utilizada há poucas décadas, né? Em outros países já há mais de 2 séculos. Então, e ainda assim, mesmo sendo usada há poucas décadas, até coisa de 6, 7 anos atrás, ninguém falava de direita e esquerda no Brasil. Era muito raro, é muito raro. Essa polarização, essa divisão, ao menos no que diz respeito à nomenclatura, ela foi catalisada justamente pelo fenômeno Bolsonaro, né? E com, logicamente, o advento da Operação Lava Jato, que por si só já catalisou, já impulsionou o fenômeno Bolsonaro, tornando possível a sua eleição, e escancarou ao Brasil, né, a íntima relação que existe entre os governos de esquerda e a corrupção. Pois bem, você avaliando com base nessa classificação, de direita ser quem votou em Bolsonaro e a esquerda ser quem é contra Bolsonaro, eu vou te dizer que a esquerda está crescendo a cada dia e a direita está minguando, tá? Mas isso é uma análise muito rasa, muito rasa. Na verdade, se a gente fizer uma análise mais profunda, eu vou dizer que o Brasil está retornando ao status quo, né? Status quo do Brasil, a ordem natural das coisas aqui, a forma natural das coisas do Brasil, é um país com uma hegemonia de esquerda. E também entende-se o porquê. Desde que nós somos república, a maioria dos nossos governantes foram de esquerda, né? E tivemos participação de militares, que, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, por sua vez são positivistas, ou seja, não tem apego a questões ideológicas, não estão nem aí para essa questão de direita ou esquerda. E simplesmente por se eximirem de combater a esquerda, já estão contribuindo para a permanência da sua hegemonia. Além disso, além de não termos tido ainda um padrão de comparação do que é um governo de esquerda com um governo de direita propriamente dito, temos sempre abraçado os governos de esquerda, o povo brasileiro é um povo que tem muito pouco acesso ao estudo, né? Um povo ignorante na sua maioria. E além disso, é um povo também que não é muito adepto ao trabalho, né? Um povo bem preguiçoso. Por conta disso, o discurso de esquerda ele se torna muito aprazível no Brasil. Ele é muito mais sedutor do que o discurso de direita. O brasileiro prefere ouvir que o Estado vai cuidar de você, que você não precisa fazer nada, que o Estado vai cuidar de você, da tua saúde, da tua educação, vai te dar um auxílio ali, uma graninha por mês para você viver, do que entender que ele tem que correr atrás do seu próprio sucesso com as suas próprias pernas. Então, além disso, né, o fato de ser um povo majoritariamente ignorante torna-o muito mais suscetível a ser enganado, né? E a esquerda engana como ninguém. Dessa forma você percebe, se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, você percebe que a maioria dos países pouco desenvolvidos no Brasil, eles são majoritariamente dominados pela esquerda, tá? Se não for na sua totalidade. Bom, e por que eu falo que estamos retornando ao status quo? Porque assim, ó, vamos lá. A esquerda, vamos começar de trás para frente falando da esquerda primeiro. A esquerda, ela está se organizando, viu a importância de estar unida. Inclusive eu tenho uma historiazinha bacana para contar para vocês aqui, vou contar, que inclui eu, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, tá? Uma conversa que nós tivemos. Bom, a esquerda, como eu dizia, ela percebeu a importância de estar unida, né? Durante algum tempo, por briga por poder e dinheiro e ego, a esquerda acabou se repartindo. Lula queria ter a esquerda toda só para si, queria ser para sempre o mandatário dentro do movimento de esquerda, e aí acabou que um outro pessoal acabou criando uma via secundária, que foi o PSOL, né? O próprio Ciro Gomes, querendo brilhar também, abandonou o barco e foi lá
rezar diretamente para os Xing Lings, para o Partido Comunista Chinês, né? E viram que essa separação acabou tornando possível a vitória de Jair Bolsonaro. Lembro aqui que, apesar de ter um grande apoio, um apoio popular monstruoso de Jair Bolsonaro, se Haddad e Ciro tivessem vindo juntos, ainda assim teriam sido eleitos, apesar do grande movimento popular que apoiava Jair Bolsonaro no momento, né? Pode soar estranho para vocês eu dizer que o Brasil é majoritariamente de esquerda quando o Bolsonaro foi eleito, mas aqui está a explicação. A esquerda estava dividida naquele momento. Agora já estão se reagrupando. Lula, essa semana, já declarou apoio oficialmente a Guilherme Boulos. Guilherme Boulos e Manuela Dávila, que perigam ser prefeitos, tornarem-se prefeitos de duas importantíssimas cidades no Brasil, já estão ali, um fazendo declaração de amor para o outro publicamente, Twitter e não sei o que. Lula, malandro também, além de fazer esse gesto em relação ao Boulos, já foi procurar Ciro Gomes, já fez um afago, botou embaixo da asa, te adoro, vamos estar junto. E a direita? A direita é o seguinte: dentro dessa classificação de que direita é quem votou em Jair Bolsonaro, você já tinha uma galera ali. Eu conheço muita gente que tem um posicionamento claro de esquerda e que votou em Jair Bolsonaro. São pessoas que defendem um Estado forte, uma intervenção grande do Estado, né, nas nossas vidas, que defendem o assistencialismo acentuado, e ainda assim votaram em Bolsonaro porque estavam fartos da roubalheira do PT. Então queriam algo diferente, ainda que não concordassem na totalidade com o que Jair Bolsonaro prometia. Então, esse pessoal, logo de cara, uma vez eleito Jair Bolsonaro, esse pessoal já se colocou num padrão neutro novamente, né? E não tem qualquer fidelidade às questões de direita. Então já se perde uma parcela aí. Depois, os conservadores de verdade também acabaram abandonando o barco quando perceberam que o presidente Jair Bolsonaro já não tinha mais aquele comprometimento todo com a agenda conservadora, né? Esse pessoal também entendeu que Bolsonaro estava governando para um movimento chamado bolsonarismo, que já falaremos dele, né? E não defendendo de fato uma agenda conservadora. Esse pessoal também pulou fora, né? Os liberais, quando viram que a agenda liberal, né, os liberais, eles estão estritamente focados em aspectos econômicos. Então, quando viram que a agenda liberal não avançou, estamos aí com 2 anos e pouco de governo quase, né? 2 anos de governo, e não vimos privatizações, não vimos nada nesse sentido, né? Abertura de mercado, nada nesse sentido. Então esse pessoal também pulou fora. Ou seja, a grande massa de eleitores de Jair Bolsonaro, né, foi reduzida drasticamente. E quem ficou? Quem ficou foi o pessoal do movimento bolsonarista. Brigadeiro, mas bolsonarismo não é igual ao conservadorismo? Não tem nada a ver, tá? E por que tem essa confusão? Essa confusão porque Jair Bolsonaro surgiu como, né, enquanto ele era candidato, a sua postura era de um conservador, ele brigava pelas pautas conservadoras, mas uma vez eleito, ele mudou completamente. Foi isso, inclusive, que desencadeou o desembarque dos conservadores do barco. Ficou o movimento bolsonarista. O movimento bolsonarista é um movimento, vejam só, que acaba por agir de uma forma muito semelhante aos próprios comunistas. Querem aparelhar o Estado, mas aparelhar com o pessoal do grupo deles. Né? É um comunismo exclusivo para bolsonaristas, entendeu? Promovem perseguição e assassinato de reputações, e aí já vai entrar a historinha que eu vou contar, que envolve Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e eu. Movimento de assassinato de reputações e perseguição daqueles que pensam diferente, que, por curiosidade, foi um comportamento identificado e registrado por Roger Scruton no fim da década de 60 entre os revolucionários, entre os militantes socialistas. Então Roger Scruton notou esse comportamento, registrou, e hoje quem repete esse comportamento é justamente o pessoal do grupo bolsonarista. E qual que é a historinha então? A historinha é a seguinte: 2017, setembro de 2017, estávamos almoçando Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, a esposa do Eduardo Bolsonaro, que na época era namorada, e eu.
estávamos almoçando numa praia aqui em Florianópolis. E eu falei para eles, ó, eu acho que o pai de vocês vai ser eleito e sem grandes dificuldades, tá? Mas eu acho que uma vez eleito, ele tem que deixar essa beligerância de lado, tá? E eu lembro que eu ainda falei, eu sou um cara muito beligerante, eu gosto da briga, eu gosto da discussão, só que eu não serei presidente do país, o seu pai vai ser presidente do país. E como vocês dois têm uma grande influência sobre ele, é importante que vocês saibam que é vital que a gente, uma vez eleito, enquanto não está eleito, é importante a beligerância, polarizar bem, mostrar bem a diferença do que é o Bolsonaro da esquerda, né? Eu ainda usei esses termos. Eu falei, mas uma vez eleito, é necessário que ele deixe a beligerância de lado e comece a abraçar, trazer para si, somar em seu grupo pessoas que pensam diferente. Eu disse na época, eu falei, eu acho que tem que ser a baliza disso aí, de quem vai estar junto ou não, é a moralidade. Por exemplo, um abortista não tem como estar junto, isso é algo completamente imoral, o cara desse tem que estar junto. O cara que defende a corrupção não tem como estar junto, tá? Agora, um cara, e eu usei esse exemplo também na reunião, não foi reunião, foi um jantar, um almoço informal. Eu falei, ó, agora um cara que tem um pensamento diferente em relação ao armamento, o cara é contra o armamento da população, porque acha que a legislação não é isso, que blá blá blá. Esse cara não necessariamente é um cara do mal, é um cara ruim, é um cara mau caráter. Esse cara tem que estar próximo, tem que chegar e falar, vem cá, cara, junta com a gente aqui, eu vou tentar te convencer do contrário, se não der eu vou respeitar a sua opinião divergente, mas a gente pode ser unido por um princípio maior, né? Balizado e baseado na moralidade, né? Foi isso que eu falei. E o que fizeram? Exatamente o contrário. Uma vez eleito, Jair Bolsonaro eleito, iniciou-se um movimento para execrar, arrebentar, destruir a reputação de qualquer um que pensasse uma vírgula diferente. Não interessa se a pessoa foi uma grande apoiadora, eu passei por isso, Nando Moura passou por isso, Danilo Gentili, Diego Rox, tantos outros foram execrados por pensarem diferente, e por não concordarem com a mudança do presidente, do Jair Bolsonaro candidato para o Jair Bolsonaro presidente, né? As posturas que foram diferentes. E aí iniciou-se esse movimento que Roger Scruton identificou entre os revolucionários socialistas lá no final da década de 60, começou a ser usado por parte da militância bolsonarista, né? De perseguir e execrar aqueles que pensam qualquer coisinha diferente, que não concordem na totalidade com o que reza a cartilha deles. Dessa forma o movimento vai se enfraquecendo e tudo leva a crer que em 2022 teremos o retorno do país. Infelizmente, vou lutar com todas as minhas forças para contribuir para que isso não aconteça, mas infelizmente tudo leva a crer que retornaremos ao status quo em 2022 ou então mais tardar 2026, com a hegemonia de esquerda à frente do governo desse país. É uma pena, mas nada na vida é por acaso, tudo é consequência de ações, né? Bom, é isso aí, o vídeo ficou longo, mas é super importante, espero que estejam até agora comigo aqui. Se gostaram, dê um like e recomendem para os amigos de vocês aí, para os familiares, tá bom? Grande abraço e os.